Bom, agora a gente fala diretamente com os empresários, né? Porque a gente sabe que os clientes estão cada vez mais exigentes e que para conquistar as pessoas é preciso ter um bom relacionamento com elas. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a professora mestre Larissa Balan. Tudo bom, professora? Tudo jóia, e você, Elaine? Tudo jóia. Então tá bom. Bom, se tem uma coisa que a gente preza é um bom atendimento, né, professora? Exatamente. E essa está sendo uma das grandes lacunas de mercado, né? Infelizmente, a gente tem alguns estabelecimentos, né, que, apesar de estar há anos no mercado, vai caindo numa rotina e eles esquecem daquelas boas práticas, né, que ainda são importantes e relevantes para os clientes, né? Não que todos façam isso, tem gente que faz a tarefa de casa super bem, mas é sempre bom a gente dar uma lembradinha, né, para que os empresários e os colaboradores não esqueçam que o cliente sempre tem razão, né? E é super importante que os colaboradores, principalmente, estejam muito bem alinhados, muito bem treinados, né? Porque um pode estragar a imagem da empresa toda, né? Pode, né? Infelizmente, às vezes, a empresa como um todo tem boas práticas, ela investe em mala direta, ela faz ações promocionais super bacanas, ela preza por esse relacionamento. Mas daí o consumidor vai naquele dia na empresa, né? Eu brinco, sempre falo para os alunos, né? Alguém bateu o dedão do pé na mesa, tá num dia de mau humor. Exatamente. E isso compromete, né, a imagem, a marca. O que vale é aquela experiência daquele dia, né? O cliente pode ter tido 10, 15 experiências positivas, mas uma negativa, infelizmente, gera um impacto muito grande, a ponto, às vezes, dele desprezar o que foi positivo até aquele momento. E o pior nesse caso não é nem só ele ficar chateado e não comprar mais, mas ele contar para os outros, né, que teve uma experiência ruim. Exatamente. A gente tem uma estatística, né, que vamos dizer assim, coloquial aí do mercado, mas uma pessoa satisfeita conta para mais uma insatisfeita conta para pelo menos mais 10. E a rede social acaba ajudando nisso, né? Isso. A gente vê que, infelizmente, hoje assim, existe um efeito muito nocivo da rede social. Que é um lado muito interessante, porque é uma evolução. Hoje o consumidor bota a boca no trombone, né? Ele divulga, ele fala bem das marcas que são legais, mas ele também pune, né? E com, assim, uma certa robustez nessa punição quando alguma coisa não acontece como deveria, né? E o efeito é viral, né, Elaine? Devastador, né? Exatamente, passa muito. Agora, assim, teríamos aí uns 2, 3, 5 pontos que os empresários têm que estar muito atentos justamente para não acontecer esse tipo de problema? Tem. A primeira coisa que a gente fala é o seguinte: conheça o seu cliente, né? Ter um bom sistema de informação, de tecnologia da informação, ajuda você ter esse tipo de informação em tempo rápido, real ali, para você oferecer ofertas mais assertivas, descontos mais direcionados, né? Por exemplo, você faz uma promoção de sapato, né? Você é uma loja de sapato, faz uma promoção. A vendedora entra em contato com o cliente falando que estamos no momento de promoção. Mas, de repente, ela não viu que o número do cliente é o número 35 e eu não tenho tantos pares, né, para oferecer. Então, a gente tem que saber essas informações antes. Então, o TI ajuda muito. É o CRM, né, o Customer Relationship Management. Outra coisa que a gente pode destacar além de conhecer esse público-alvo, existe uma metodologia muito interessante, que até a Sears, que é uma rede americana, usa, que é para você fazer a classificação do cliente. Quando a gente classifica, a gente não está falando de privilegiar uns e punir outros, mas a gente está falando de uma análise um pouco mais cartesiana de cada cliente, onde você tem uma ação muito voltada, assim, não é vender mais, mas é talvez vender mais para a mesma pessoa. Então, a partir do momento que você sabe as necessidades, os interesses, você consegue, então, oferecer coisas mais concretas para essa pessoa, gerar experiências melhores e tirar mais resultado. E aí, a gente volta no ponto inicial que você colocou aqui, que são os colaboradores. Equipe sempre muito bem treinada, afinada para esse discurso, né? De bem atender, de querer o cliente dentro da empresa. Isso faz muita diferença. E lembrar também, porque isso parece muito varejo, né? Mas o B2B também funciona. Isso serve para a indústria, né? Negócios corporativos, o cliente corporativo também, né? Quem está por trás das compras de uma empresa é uma pessoa física. Exatamente. Né? Que recebe toda a emoção, toda a carga, toda a intensidade, toda a boa intenção que você coloca nesse atendimento, ou não. Então, a gente também não pode esquecer que isso não é uma aplicação só para o varejo, né? Ele está também na esfera organizacional, dos negócios, né? Internegócios, o B2B mesmo. E quando se fala de relacionamento é isso, né? Com todo mundo, né? Com o cliente, é com a empresa que está me fornecendo, né? E assim vai, é um círculo. É um círculo. E um cliente também que a gente não pode esquecer é o cliente interno. Na verdade, o primeiro cliente que a gente tem, né, é o nosso colaborador. Então, também as boas práticas
práticas ali com a equipe interna também é legal. Porque tem alguns empresários que às vezes dificultam muito para os colaboradores, né? Numa política assim, você pode pegar algum produto com algum benefício ou não. Tem pessoas, Elaine, que às vezes produzem um determinado produto e elas nunca usaram. Né? Elas nunca tiveram a possibilidade ou até o orgulho de dizer, olha, né, eu sei que é bom, usa, que fui eu que fiz. Sim, até a venda fica melhor depois, né? Exatamente, né? A gente até fala em algumas palestras de RH, quando a gente está com esse pessoal, né, da área de RH junto com o marketing, a gente fala assim, a família do colaborador é uma grande propaganda também para a marca e para a empresa, né? E pode falar do orgulho que tem de ter uma pessoa da família trabalhando lá, né? Exatamente, né? Então, você vê que são vários pontinhos, né, que a gente precisa ligar para ter sucesso mesmo no relacionamento, né? Essa parte do relacionamento, se a gente for entrar, ela é vasta, mas o que a gente fala é assim, são laços que são estabelecidos, né? E esses laços, eles precisam ser desenvolvidos, precisa ser feita a manutenção e existem momentos até que você precisa excluir alguns laços. Existem relacionamentos tanto com consumidores, com colaboradores, enfim, que podem ser nocivos. Sim, né? A gente tem que ter olhos para isso também, né? Exatamente. Mas, de modo geral, né, a gente gasta muito mais tempo, intensidade, ações para trabalhar o quê? Essa adição, o desenvolvimento, né, e o relacionamento contínuo com essas pessoas que a gente conseguiu agregar para dentro da nossa empresa. Legal. Muito obrigada pela participação, viu?